Bom dia, queridos, bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Coisa boa é a boa música, né? No meu carro está selecionado, aqui na região de São Paulo, eu tenho FM1, FM2, FM2, quando vim para São Paulo, estado de São Paulo, está selecionado no meu carro, no rádio do meu carro, aqui no meu aplicativo do celular, na mesinha de cabeceira do meu rádio, a rádio BBN. Ouviram falar em rádio BBN? Taubaté, e no Paraná tem duas, é uma rádio batista, 93.5 FM aqui na Vale do Paraíba, 93.5, BBN, a rádio.org, música de qualidade, música serena, músicas selecionadas. Obrigado, Deus, por estar aqui, agradeço a Deus por estar aqui, não era para estar aqui, e agradeço ao Murilo pelo convite para compartilhar umas ideias com vocês. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai querido, esse é seu momento, esse é seu momento de derramar a luz que a gente aguentar nessa manhã, é o que te pedimos. Obrigado pelos seus anjos que estão por aqui, por em volta. Obrigado pelo seu Espírito Santo que o Senhor disse que enviaria para nos ensinar. Obrigado. É tudo que nós precisamos. Perdoa os nossos pecados. Conduza esse momento. Em nome de Jesus, amém. Um dia eu caminhava com a minha filha, caminhava lá em Friburgo, onde eu moro, metade do tempo lá, metade aqui. E aí ela falava de algumas preocupações dela, a gente ia caminhando e conversando, e ela falava de umas preocupações dela e tal. E eu, em certo momento, falei assim: filha, não se preocupe não, as coisas vão piorar. Mas que isso, pai? As coisas vão piorar? As coisas vão piorar. Então temos que ser fortalecidos para lidar com as coisas que vão piorar. A luta está ficando maior entre o bem e o mal. E todos nós temos sofrimento, mas a vitória de Jesus é real. A vitória de Jesus é real agora, na sua vida. Eu queria falar um pouco então sobre isso nessa manhã. Sofrimento e vitória. A dor é inevitável nessa vida. A dor dessa vida é inevitável. Ela pode vir como consequência de erros que cometemos, escolhas ruins que fazemos, ou vem como uma maneira de Deus nos revelar defeitos em nosso caráter para nos amadurecer, purificar, santificar. Abre sua Bíblia, Salmo 119. Salmo 119. Verso 71. Segura a sua Bíblia, nós vamos ver vários textos hoje. Essa autora inspirada que vocês já ouviram falar nela, chamada Ellen White, ela fala assim: a palavra de Deus é a única coisa estável que nosso mundo conhece. É o firme fundamento. Pena que tem gente que pega esse livro aqui para discutir um com o outro, qual religião é melhor que qual. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Foi bom ter sofrido para aprender. O Senhor considera as nossas aflições. Olha que texto maluco esse texto. Que coisa é isso, né? O Senhor considera nossas aflições. Graciosa e distintamente, Ele as limita e as distribui. Como o refinador de prata, Ele os observa a cada momento até que a purificação seja completa. Presta atenção, Ele nos observa. Deus não abandonou você. Ele está observando o tempo todo. Como que pode Ele observar o detalhe da sua vida e tem 7 bilhões e 300 milhões de pessoas nesse planeta?
A fornalha serve para purificar e refinar, não para destruir e consumir. Ele motivará aqueles que colocam sua confiança nele a cantarem das misericórdias no meio de juízos. Cantar no meio de juízo, cantar no meio da dor, cantar no meio da provação. Você consegue isso? Ele está observando para conceder, quando mais for necessário, novas e frescas bênçãos, força no momento da fraqueza, auxílio na hora do perigo, amigos na hora da solidão, simpatia humana e divina na hora de tristeza. Mas eu queria voltar à parte inicial desse texto. O Senhor considera nossas aflições, graciosa e distintamente, Ele as limita e as distribui. É como se fosse assim, olha, meu irmão, segura aqui 10 miligramas de aflição. Ó, você segura 92, você 43, você 34. Sai distribuindo assim a aflição. No meu tempo de juventude falava catavança, jogar catavança. Joga por alto assim, quem pegar, pegou. Não é assim que Deus faz? Ele distribui. Que isso que ele está dizendo aqui? Que isso? O Senhor considera as nossas aflições. Não tem nenhuma aflição na tua vida que você possa pensar assim, onde está Deus? Porque Deus não fica assim distraído com evangelismo lá em Cabrobó, Pernambuco. Ih, peraí, teu César aqui está sofrendo agora. Deixa eu dar uma olhadinha para o César aqui que ele está sofrendo. Ele está o tempo todo olhando para mim e para vocês, sabendo, e está administrando, se você deixar. Se você sentar no banco do carona. Se você jogar toalha para Deus. Sofrimento vem como fruto da guerra entre o bem e o mal. Marcos 8, abra sua Bíblia, Marcos 8, capítulo 8. Vamos ser um pouquinho rápidos para achar, no máximo que você conseguir. Marcos 8, 27 a 33. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem diz os homens que eu sou? E eles responderam, João Batista, e outros Elias, mas outros, um dos profetas. E então Jesus disse para ele, mas quem vocês dizem que eu sou? E respondendo, Pedro disse, tu és o Cristo. E admoestou para que a ninguém dissesse aquilo dele. Verso 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto. Ei, rejeitado por quem? Pelo pessoal da igreja. Que isso? E fosse morto e ressuscitasse depois de 3 dias. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro então tomou a parte, chamou Jesus num canto e falou assim, ei, vou parar com isso. O senhor vai botar esses romanos para fora aqui, vai levantar um baita império. Engraçado, ele sabia que era o Cristo, mas não sabia o que o Cristo ia fazer direito. Você tem Jesus, mas você sabe o que Jesus está fazendo e quer fazer na tua vida? E Jesus então virou para ele, verso 33, e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Claro, há uma diferença entre possessão e opressão diabólica. Pedro aqui estava opresso, não estava possesso. Então, sofrimento. A guerra entre o bem e o mal. A guerra entre o bem e o mal dentro de Pedro. Pedro bota para fora uma frase e Jesus tem que expulsar o cara dali para Pedro enxergar mais luz. Mateus 10, de 5 a 17. Mateus 10, de 5 a 17. Abre para mim esse copo aqui. Abre. Mateus 10, 5 a 17. Bom, Jesus aqui no capítulo 10, ele fala dos discípulos, ele nomeia aqui os discípulos, tem os nomes aqui, e começa a dar instrução o que eles deviam fazer. Aí no verso 5, então, ele enviou esses 12 e ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das agentes, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai primeiro pregar para a igreja adventista. Eu tenho dito para as pessoas que me convidam para fazer palestra, foi agora em Petrolina. Falei para o Cléo e a doutora Raimunda, olha, eu tenho pedido em qualquer lugar, vão ambiente neutro,
vão tentar fazer palestra, arranje um salão, são centros de moradores, clubes, sei lá, para chamar o povo de fora, para fora, pregar para fora. E arranjaram Universidade do Vale do São Francisco, 400 pessoas, talvez 40% não adventistas, graças a Deus. O povo adventista está morrendo por overdose. Já sabe demais, só falta fazer. Então vou falar para fora. E aqui então Jesus começou a instruir. É chegado o reino dos céus. Verso 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais nem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes, ou bolsa para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, nem iPad, nem iPod, nem iPhone, nem celular, sei das quantas. Então, em qualquer cidade ou aldeia que você entrar, procurar saber nela quem seja digno, hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrastes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vocês a vossa paz. A minha paz, no caso. 14, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, sair daquela casa, cidade, sacudir o pó dos vossos pés. De verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eis que eu vos envio, verso 16, como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudente como a serpente e simples como a pomba. Atenção flutuante é uma coisa que nós profissionais usamos ao atender uma pessoa. Você está ligado em um monte de coisas ao mesmo tempo na tua concentração, que é diferente de quando eu estou no ambiente social, que eu desligo dessa forma de atenção. Então Jesus falou assim, isso tem a ver com inteligência emocional. O cristão tem que desenvolver inteligência emocional. Pensar o que você está pensando. Decidir escolher o pensamento em função da necessidade da luz de Deus e não em função do teu prazer ou do pensamento pós-moderno ou da onda. E Jesus fala aqui no verso 17, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão nas sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas. Você já foi açoitado na sinagoga? Você já foi açoitado na sinagoga? Já foi açoitado na obra? E sereis até conduzidos à presença dos governadores para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Bom, a guerra entre o bem e o mal. Jesus falou assim, vocês estão indo para uma guerra. Na comissão, eu sei que é um texto antididático muito grande, mas vamos lá. Na comissão dada aos discípulos, nessa comissão dada aos discípulos, Cristo não somente lhes delineou a obra, mas deu-lhes a mensagem, ensinai o povo e disse, aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Os discípulos deviam ensinar o que Cristo ensinara, o que ele falara, não só em pessoa, mas através de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Aí se inclui, é excluído o ensino humano. Não há lugar para a tradição, para as teorias e conclusões dos homens, nem para a legislação da igreja. Nenhuma das leis ordenadas por autoridade eclesiástica se acha incluída na comissão. Nenhuma dessas tem o servo de Cristo de ensinar a lei e os profetas. Com a narração de suas próprias palavras e atos, eis os tesouros confiados aos discípulos para serem dados ao mundo, ou seja, a liberdade de pregação que não tem que ser controlada por qualquer administração. Tem que ser controlada pelo Espírito de Deus. Porque onde há o Espírito, aí há liberdade. A guerra espiritual dentro da igreja produz sofrimento. Atos capítulo 13, abra sua Bíblia. Atos 13. Atos 13, o verso 13, começando ali, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, se voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga, na igreja, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer aos principais da sinagoga, varões e irmãos, se tendes alguma palavra aqui, consolação para o povo, falai. Se tem uma coisa para dizer para a gente aqui na igreja de Jardim América, começa a falar. E Paulo começou a falar. E Paulo pregou o evangelho. O evangelho tem que ser pregado dentro da igreja. Foi pregar o evangelho. E levantando-se Paulo e começou a pregar. Ele vai pregando. Vão lá no verso 42. Aí, saídos os judeus da sinagoga,
Os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Que coisa, quem pediu para falar, para continuar o estudo não foi o pessoal da igreja, foi os gentios. Acho que o pessoal da igreja foi comer pizza em São José dos Campos. 43, e despedido da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam para que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Que maravilha! Maravilha! Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Existe inveja na igreja? Existe inveja na obra denominacional? Cheio de inveja. E Paulo, verso 46, usando de ousadia, disse: era menester que vós que pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que então a gente vai para os gentios. Um monte de gente está ali fora precisando da luz da palavra. E lá no verso 52, os discípulos estavam cheios de alegria e do quê? Do Espírito Santo. Deus não pode dar sua sabedoria a homens e mulheres que consideram sua posição suficiente escusa para se desviarem dos princípios da Bíblia para o seu próprio julgamento finito, como se uma posição na obra do Senhor lhes desse liberdade para falar e poder para passar resoluções e delinear planos e métodos que estão em desacordo com a vontade de Deus. Tais pessoas precisam aprender que a posição elevada não tem poder para santificar o coração. Deus permite que conservem essas posições para provar se eles revelarão o caráter de Deus ou da humanidade fraca e finita, que nunca esteve inteiramente sob a disciplina de Deus. Olha como termina. As posições não têm... As posições, presidente da associação, ancião da igreja, diretor disso... As posições não têm poder para desenvolver o caráter do homem. Depende inteiramente do próprio homem, da mulher, demonstrar se ele mesmo operará, o que significa que Satanás o manejará, ou se será dirigido pelo Espírito de Deus. Que coisa! Se é o self, não é Deus. Se é o Deus, o self morre na mão de Deus. Estão entendendo isso? Então, repita esse final aí, Testemunho para Ministro 288. Depende inteiramente do próprio homem, da mulher, demonstrar se ele ou se ela mesmo operará, o que significa que Satanás o manejará ou se será dirigido pelo Espírito de Deus. É sério, né? Bom, agora está tendo a estatística, conferência geral, as informações sobre a estatística, ontem está vendo um pouquinho mais. Nos últimos 5 anos, 3 milhões de adventistas largaram a igreja ou estão desaparecidos. Bom, a população mundial, você sabe, tem do planeta 7 bilhões e 300 milhões de pessoas, e nós temos 18 milhões de adventistas no mundo. Ai, vamos rir ou chorar. A população dos Estados Unidos, 319 milhões de pessoas em 2014. 1 milhão e 200 milhões de pessoas, 1 milhão e 200 mil adventistas nos Estados Unidos, onde nasceu a igreja. Guarulhos tem 1.312.197 habitantes. Então, os adventistas dos Estados Unidos é como se fosse Guarulhos. E o resto? E o resto? São José dos Campos tem 681 mil pessoas. Só para você ter uma ideia. Campinas, 1.154.617. Quer dizer, se Campinas toda fosse com adventista, essa é a população de adventistas dos Estados Unidos. São Paulo, a cidade tem 12 milhões de habitantes. Então, a São Paulo e meia, um pouquinho mais, são adventistas no mundo. E o resto? Jesus vai atrás do resto. E nós temos que ir também, queridos. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, as igrejas apostatadas, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda lá. Praise God, louvado seja Deus. Que tem. Não ser triunfalista não é ser pessimista, é ser realista. E aprender a humildade. Lembra quando os discípulos falaram, Senhor, olharam para aquele prédio lá da União, da Associação, não foi o tempo, na verdade, olha que pedras, que edifícios. O que Jesus disse?
não ficará pedra sobre pedra. Jesus não criticou a obra. Jesus não criticou os edifícios. Jesus não criticou o desenvolvimento administrativo ou arquitetônico. Ele falou assim, bom, mas que mais? Além do edifício, que mais? Para que serve isso? O povo de Deus também é composto de adventistas do sétimo dia. Permitimos dizer-vos, testemunho para ministro 299, permitimos dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora comum da ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Olha só, Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Amém. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Então, queridos, existe sofrimento devido ao quê? Primeiro, decisões erradas que você toma. Pay the price, nada é de graça nessa vida. Tem um preço para pagar. Segundo, convive com pessoas complicadas, descrentes, ou pior, pessoas da família, ou da igreja, ou da obra, que dizem que possuem a religião, mas não são espirituais. Você pode ter religião e não ser nada espiritual. O centurião que Jesus curou o servo dele, o cara era pagão, mas ele era espiritual. Muito espiritual. Por isso que ele sintonizou com a espiritualidade do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus percebeu isso e estava com ele. Algumas pessoas não se entregaram ao Senhor Jesus ainda. O eu ainda comanda, ando na carne, não no espírito, não avança espiritualmente e atrapalha os que querem avançar. Dá uma olhada aqui em Lucas 11, 52. O que diz ali? Lucas 11, 52. Lucas 11, 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes o que entravam. Queridos, temos que dar espaço na igreja para Deus falar. E o eu sair da frente. Ellen White fala assim, o eu é nada, Jesus é tudo. Você já descobriu isso? Precisamos aprender diariamente do grande mestre para que a atmosfera que circunda a alma, a pessoa, esteja repleta de quê? Tem um texto que ela fala assim de que quando Jesus andava aqui na terra e uma corrente de energia espiritual em torno dele. Parece nova era, né? Mas não é. Então Jesus quer compartilhar isso com você e comigo. O que beneficiará a humanidade é a vida espiritual. A vida espiritual não é você ser um chato na religião, um cri-cri, não é isso. O que beneficiará a humanidade é a vida espiritual. Um dia falando nos bastidores com a Darleide, Darleide, como é que está a questão da audiência do programa Sem Tabus? E está ótimo, está aumentando muito e tal, e está bombando, tipo a palavra que se usa, né? E eu pensei, puxa, isso é um sintoma, né? O mundo atrás de informação sobre sexo. Que pena. Que pena. Não, do programa. O programa tem informativo, educativo, ótimo, continua. Temos que educar. Com certeza. Queridos, a vida é como se fosse uma estante. E tem várias prateleiras. A tua vida tem a prateleira do sexo, a prateleira do afeto sem sexo, a prateleira dos filhos, a prateleira do trabalho, a prateleira do hobby, a prateleira da tua vida devocional pessoal, a prateleira dos seus parentes, a prateleira do trabalho, a prateleira do estudo, do mestrado, enfim. A vida são várias prateleiras. O problema é quando você quer fazer de uma prateleira a vida. É o cara que é super sexualizado, é a mulher que é super romantizada, é o cara que é viciado em trabalho, sabe? Então fica destrambelhada. Hans King é um teólogo católico, foi companheiro de estudos desse papa meio brabo que saiu aí, que entregou os pontos.
E o Vaticano quis cortar o pescoço do Hans King, porque uma das coisas, é um cara muito erudito, e ele estava questionando a infalibilidade papal. E ele escreveu um livro, o Hans King, muito bom, infelizmente chegou às minhas mãos, chama-se Freud e a Questão da Religião. Se você espremer esse livro, sabe a essência desse livro? Diz assim, de que o povo está sofrendo hoje não é por repressão da sexualidade, é por repressão da espiritualidade. É isso. Não é que você vai virar um santo e vai virar um eunuco, vai castrar o seu desejo sexual. Não é isso. Mas é colocar no devido lugar. Como vocês falam aqui em São Paulo, está de ponta cabeça. No estado do Rio, fala de cabeça para baixo. Né? A pirâmide do sexo. Bom, sofrimento. Se você bota a prateleira errada, você vai sofrer. Testes, então, por que o sofrimento vem? São testes que o Senhor permite em nossa vida para o nosso amadurecimento. Queridos, se você ainda pensa que Deus manda doença para te provar, você está com a imagem totalmente errada de Deus. O Pai do céu não manda doença para ninguém, queridos. Você está com a imagem errada de Deus. Se fosse de noite, sem lua, tudo apagado nesse templo, existiria uma escuridão, certo? Aí alguém vai lá no interruptor, pim, liga, a luz acende, e o que a luz faz com a escuridão? Acaba com ela? É assim que Deus é. Quando Deus se aproxima de você, não tem como não ter saúde, não tem como você entrar no processo de saúde, no processo de cura, no processo de amadurecimento, no processo de crescimento, no processo de perdão, no processo de... Sabe, quando Deus falou lá em Êxodo, no tempo não dá para a gente ver lá, Êxodo depois está em Romanos, fala assim, eu visitarei a impiedade das pessoas. Você já parou para pensar o que significa isso? Quando Deus diz, eu visitarei a impiedade, Deus está dizendo assim, eu vou chegar na tua vida e tirar o que está matando você. Coisa linda isso, queridos. Sabe, você está com um pecado residente, e o que o Senhor se propõe, o que o Senhor se propõe fazer com você? Eu vou acabar com a tua impiedade, não é eu vou acabar com você. Quando eu era católico, eu achava isso, eu tinha medo do Deus do Pai, do céu. Fui batizado nessa igreja com 25 anos de idade, um ano depois que terminei medicina, eu tinha medo de Deus do Pai. Ele vai me matar, vai me fulminar. Eu fumava, eu bebia, tá, essas coisas, vai me detonar. Sabe? Aí eu ia para a Virgem Maria, boazinha, me dá um colinho, me dá um chazinho de camomila. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, a vida eterna é conhecer a Deus, como Ele é. Então, o sofrimento vem como fruto da guerra espiritual e não de erros ou pecados nossos, necessariamente. Efésios 6,12, o que diz ali? Vamos dar uma olhada. Efésios 6,12. Portanto, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso está em qualquer lugar, está aqui dentro da minha cabeça, está dentro da obra, está na união, está na divisão, está na rua, está no bar, está na prostíbulo. Queridos, o grande conflito não está lá fora com aquelas pessoas que bebem, que estão mundanas. O grande conflito está aqui dentro de mim e de você. E você decide quem vai te dar vitória sobre esse grande conflito. O Senhor Jesus já ofereceu, eu estou à porta e bato, você que escolhe. Então, você ainda pensa que os problemas do seu casamento são somente questões ligadas à psicologia? Você acha que os problemas que você vive na família, no trabalho, na igreja, são só questões comportamentais? É só um pouquinho de terapia com o doutor César, com o Thaís, com a Rosângela, com, enfim, o doutor Belisário, com Cláudia Buscagem. Faz um pouquinho de terapia que resolve. Sabe, assim como é difícil você saber num casamento onde termina o problema conjugal, onde começa o problema pessoal que você levou para dentro do casamento mal resolvido, é difícil você saber onde termina o problema comportamental psicológico e onde começa o problema espiritual, a guerra espiritual. Por isso precisamos de oração, a palavra de Deus, às vezes ajuda profissional, etc. Tem um amigo meu que falou essa frase, mundo das aparências. Cara, eu estou lendo vocês aqui, isso é que eu consigo ver.
Se o Senhor Jesus estivesse aqui, ele estava vendo o que eu vejo e muito mais do que eu vejo. Mas quando a gente vai crescendo espiritualmente, você vai percebendo a guerra com mais nitidez. Com a tua mulher, com o teu marido, com o teu filho, com o teu pai, com o teu companheiro. Você vai ficando mais sensível para essas coisas. Você percebe, opa, chegou. Um dia eu trabalhava com o Silvestre, trabalhei 26 anos no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, e aí, dirigindo o carro, assisti uma palestra, gostei muito da palestra espiritual, e interessante, no outro dia assisti de novo e procurei saber quem era um pastor da Igreja Nova Vida de Botafogo, uma igreja imensa, 3 vezes desse tamanho, mais ou menos, 2, e um dia eu fui lá nessa igreja, eu fui assistir, claro, o pessoal gritando, etc. Mas aí eu descobri que esse pastor era médico, colega meu, dermatologista. Um dia marquei uma hora com ele, fui lá no escritório dele conversar, peguei na capelania do hospital, o capelão me deu um Desejar Tuas Nações, levei para ele e conversamos, e uma conversa muito agradável, muito boa, e uma certa hora ele falou assim, César, tem hora que a gente não sabe se a coisa vem de cima ou se vem de baixo. A tua mulher teve essa atitude com você porque é uma coisa psicológica ou é espiritual? É a guerra? O que é? Ou teu marido teve essa atitude com você? De onde vem isso? Mundos aparecem. Então, o sofrimento existe por situações incompreensíveis para a nossa finita e limitadíssima capacidade mental. Não temos todas as respostas. Queridos, nós não temos todas as respostas. E tem gente que, quando não tem todas as respostas, se rebela. Aí vai cheirar, vai se drogar, vai prostituir, pornografia, fica criticando a igreja, entra no ministério aí acusador, que fica só gastando tempo, dinheiro, energia para atacar a igreja e não faz nada para a luz. Ou vai fazer outras besteiras. Ou você pode, não ter todas as respostas, se humilhar, no bom sentido da palavra, e falar assim, Senhor, eu não entendo, mas eu acredito no Senhor. Eu fico do seu lado. Então todos temos angústia, queridos. Esse Søren Kierkegaard é um filósofo dinamarquês, um dos homens que mais estudou angústia humana, e tem um livro dele interessante. Mas eu queria dizer que todos temos angústia, tristezas e medos. A diferença é o nível, a diferença é se você trava ou não por causa disso e outras coisas mais. Então, Kierkegaard fala assim, eu diria que aprender a conhecer a angústia é uma aventura com que todo homem e mulher tem que arrostar, encarar, para não cair em perdição, seja por não ter conhecido a angústia, seja por ter sobrado nela. Portanto, aquele que aprendeu corretamente a estar angustiado, aprendeu a coisa mais importante. Muito lindo isso, o Senhor Jesus falou isso, e você vai ter angústia, mas eu seguro você. O mundo pós-moderno diz, não, você faz qualquer coisa para livrar-se da angústia. Você tem direito, você tem que ser feliz, arranja outra mulher, arranja outro homem, dá uma cheiradinha lá e tal, enfim, você tem que ser feliz. A gente faz muita coisa para fugir da angústia, viu, gente? Boas e ruins. Esse é o livro do Conceito de Angústia do Kierkegaard. Bom, abra a Bíblia no livro de Naum. Naum, no final do Antigo Testamento, Naum capítulo 1, nessa versão que eu tenho aqui, eu gosto muito dessa versão. Naum capítulo 1, verso 9, a última parte do verso diz assim, não se levantará por 2 vezes angústia. Não se levantará por 2 vezes angústia? Qual é a primeira vez? Pode dizer, qual é a primeira vez? Quando é a primeira vez? Agora. Agora. Mas a segunda vez não terá mais. Amém? Amém. Ele virá e acabará com toda a angústia. Então, queridos, não conheço nenhuma medicação. Essa doutora Marília, considerações num artigo científico que saiu na revista da Associação Brasileira de Psiquiatria, na Associação de Psiquiatria da América Latina, ela falou assim, não conheço nenhuma medicação que consiga suprimir cabalmente os sentimentos de angústia inerentes ao existir humano. Ela foi iluminada quando escreveu isso. É isso que Naum está dizendo. Nós temos lutas. Quando Adão pecou e Eva pecaram, e Deus procurou, e eles se esconderam, e a Bíblia diz assim, eles se esconderam porque tiveram medo. Esse medo foi a angústia que entrou. Quando Jesus falou assim, não toque lá,
Vai ser ruim para você. Talvez assim, não toque, porque vai entrar uma angústia em você. Você não sabe o que é angústia, mas vai entrar, vai perturbar você. O Rivotril não vai resolver. Se você usa Rivotril por causa dessa angústia, I'm sorry, lamento, não adianta. Essa angústia é resolvida pela presença do Espírito Santo que segura você na angústia. Administra a tua vida. Saúde mental, queridos, não é ausência de experiências dolorosas, mas é o aprendizado da resiliência. O que é isso? Ou seja, amadurecer no lidar com os pensamentos e sentimentos dolorosos. É isso que é inteligência emocional, aprender a lidar com a sua emoção. A gente aprende um monte de coisa, né? Aprende a ser jornalista, aprende a ser médico, aprende a ser locutor, aprende balé, capoeira, em espanhol, alemão, mandarim. Mas aprender a lidar com a emoção, aprender a lidar com o pensamento, psicoeducação. E essa autora inspirada por Deus falou que 9 de 10 doenças têm origem na mente. Lee Valand, doutora Lee, psiquiatra de Harvard, troquei um e-mail com ela sobre angústia. Infelizmente ela morreu uns 3 anos atrás. E ela fala assim, eu fiz uma pós-graduação 2002, 2003 na Santa Casa do Rio de Janeiro. Estudamos muito um livro base dela. Saúde mental é ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. Interessante isso, mas a Bíblia diz isso, diz sim, Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Está falando a essência desse conceito científico exposto no livro Changing Character, que é um livro dela, dessa grossura, A Mudança de Caráter. E Efésios 4, 26 fala assim, irai-vos e não pequeis. O que é isso? Tem emoção, mas não deixa a emoção levar você a fazer besteira. Muito lindo isso. É isso. Saúde mental é isso. A pessoa forte emocionalmente, mentalmente, não é aquela que não tem tristeza, não tem angústia, não tem medo. É aquela que contém tristeza, contém angústia, contém medo, não faz besteira. Fazer besteira pode ser um monte de coisa, né, gente? Não se desespera. Quando o Senhor Jesus disse, Pai, por que me abandonaste? Ele estava sem fé? Ele estava precisando de fluoxetina? Ele expressou o sofrimento. Sabe, expressar o sofrimento faz parte da recuperação emocional, porque muitos de nós não sabemos expressar o sentimento. Por isso que outra coisa que ali fala saúde mental tem a ver com você expressar e experimentar o sentimento doloroso também. A gente quer fugir do sentimento doloroso, de qualquer maneira, trabalhando muito sexo, muita compra, muito jogo, muito evangelismo. Salmo 13 é um salmo muito interessante, é um salmo pequenininho, 6 versos. Estou preocupado com a hora. Salmo 13. Davi abre o verbo, Davi abre o jogo, Davi fala. A Bíblia é uma coisa fantástica, queridos. Deus é fantástico, porque Deus não fala assim, fica quieto, Davi, vai sair na Bíblia. Não, está aqui. Até quando o Senhor vai esquecer de mim? Senhor, até quando eu vou consultar com a minha alma? Tenho tristeza no meu coração cada dia. Senhor, o Senhor me abandonou? Senhor, que sabe? Aí no verso 5 ele fala assim, mas eu confio na tua benignidade. Parece bipolar esse cara, né? Na tua salvação eu me alegrarei. Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Perceberam? A emoção, a dor é expressada, é vivida e release, sai, pum, vai embora. Ezequiel 3,14. Ezequiel era um homem de Deus, sim ou não? Ezequiel era um homem de Deus, tem um livro na Bíblia que Deus inspirou para ele escrever. Ezequiel, nessa versão que eu tenho aqui, é muito bonito o texto, acho que as palavras ficam mais psicológicas, vamos dizer assim. Ezequiel 3,14. Então, é o Ezequiel que está falando aqui. Então o Espírito Santo me levantou e me levou. E eu fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Uau! O cara estava com uma angústia. Um dia ele mais teve uma angústia, eu fiz um relatório assim dos sintomas dela, hemorragia nasal, insônia, sabe, tremor no corpo, uma angústia somatizada. 2 Coríntios 7:5, Paulo era homem de Deus ou não? Sim, Paulo era homem de Deus. Paulo era homem de Deus, sabe, gente, Davi, tem gente que prega em qualquer igreja, e assim, Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou. Ei, alô, Davi era o homem segundo o coração de Deus depois
depois que ele se arrependeu da besteira que ele fez. Antes não era na besteira que ele fez. Então, 2 Coríntios 7:5, Paulo fala assim: porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, por lutas, temores por dentro. A luta. Nós tornamos aquilo que nos causa menos dor. Já pensou nisso? Quando a criança é pequenininha, ela vai observando se tem a nutrição de afeto com seus pais, ela vai moldando inconscientemente o seu eu, a sua estrutura de personalidade em função dessa nutrição. Se tem boa nutrição, ela fica mais espontânea, mais livre, menos neurótica. Se tem pouca, se tem barreira, se tem... Cala a boca, não sabe o quê, fica quieto, não aguento mais, tem que ver o feijão, não sei o que, nunca está disponível, o pai ou a mãe. Ela vai moldando esse eu inconscientemente, eu repito, para se tornar de uma forma que agrade ou não desagrade, e aí vai perdendo o eu saudável, vai perdendo a identidade. E vai moldando a sua psique para ter menos dor. Mas o Senhor nos quer expandir. Se você teve que encolher muito o seu jeito de ser e sofre por causa disso, o Senhor Jesus vai expandir você, vai libertar você dessas neuroses. Em Atos 26, quando o Senhor Jesus chamou Paulo, falou assim: eu vou chamar você para você fazer o quê? Levar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Cara, esse é o sentido maior da vida, meus amigos. O Senhor quer reestruturar a nossa mente, os pensamentos, os sentimentos, as escolhas. Esse é um slide para a aula de psicologia, mas olha só, o que o Senhor Jesus quer fazer? Reestruturar suas defesas. Você tem uma defesa que está te bloqueando de funcionar, ele vai trocar a defesa. A gente precisa de defesa. A gente não vive sem defesa. A pele é um órgão de defesa. Tem que ter pele, tira a pele não dá. Mas você tem que reconhecer a defesa. O Espírito de Deus, vai lá em Ezequiel depois 36, dá uma olhada, quando ele fala, vou tirar o coração de pedra, vou colocar o coração de carne. Então ali explica quando Deus vai fazendo esse processo de reestruturar você. Lá num verso, lá diz assim: você terá nojo de você mesmo, porque você vai perceber as coisas do seu interior e ver que aquele amor que você achava que tinha para o teu marido é dependência, ou sei lá, ou você, enfim, sabe, não é fácil o processo de Deus nos mudar, mas eu decidi que eu quero isso, eu peço a Ele força para ver as verdades, que talvez eu não queira ver, mas eu peço que Ele me dê força para ver a verdade, porque eu quero a verdade. Então vai mudar o afeto, vai reestruturar, o Senhor vai fazendo isso, passo a passo vai fazendo isso. O Senhor nos permite passar por experiência dolorosa, não porque Ele é sarcástico, mas porque há lições que Ele só pode nos ensinar e só aprenderemos, não sei se felizmente ou infelizmente, através da dor. Talvez você necessite mudar a pergunta, ao invés de por que, Senhor, começar a perguntar, para que, Senhor? Quando o Senhor distribuiu essa aflição para mim aqui, ou permitiu que ela viesse, qual é a lição que eu tenho que aprender com isso? Será que o sofrimento, só ele é que nos aproxima mais de Deus? Vamos orar. A saída está na oração, não é isso que o Tarsis canta, né? Belíssima música, a saída está na oração. A resposta está na oração. Então gente, orar mais tempo, mais conteúdo, melhor conteúdo, melhor concentração na oração. Olha que coisa linda essa criança. Olha que coisa linda essa criança. Ensina a criança no caminho que deve andar. Isso aqui é Thaís, minha filha, ensinando meu netinho Luquinha a fazer oração. Olha que coisa linda dela e dele. Tá aí o vovô também orando. Olha que coisa linda ele orando, né? Olha só, coisa tão linda. As criancinhas, queridos, estão mais perto da luz, estão mais abertas para o Evangelho. Coisa linda isso, né? Esse é a psiquiatria molecular, uma coisa muito complexa, eu nunca estudei isso, mas esse artigo chegou na minha mão, fala assim, como a psicoterapia muda o cérebro, a contribuição da neuroimagem funcional. Neuroimagem funcional são estudos feitos com ressonância magnética funcional, são ressonância magnética com o cérebro em ação. Fantástico. Então, a psicoterapia muda o cérebro, ou seja, a palavra muda o cérebro. A palavra, a oração. Eu já troquei ideia com o Dr. John Raymond, outro psiquiatra de Harvard. Você tem algum artigo, algum trabalho que fala que a oração muda a conexão cerebral? Ele falou que não achou ainda, me encaminhou para um outro cientista, mas não encontrei ainda, mas esse aqui já dá uma pista. A palavra, se agarre à palavra,
faça a oração mais intensamente, mais frequentemente. Salmo 62, verso 8, o que diz ali, queridos? Salmo 62, verso 8, diz uma coisa muito linda assim. Confiai nele, ó povo de Jacareí, em todos os tempos, derramai perante ele o seu coração, o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Está perto do Senhor, é isso que eu quero, mais perto. Eu andei pesquisando alguns mosteiros, acho que eu vou para o mosteiro. Será que existe mosteiro adventista? Uma vez eu dormi no mosteiro, lá em Ouro Preto, um mosteiro budista, passei uma noite lá com eles. Interessante. Não estava muito limpo, não, a cozinha, mas mosteiro, sabe? Eu estava em 92 nos Estados Unidos, estudando com o Dr. Lee, no Weimar. E aí fomos visitar, ele me chamou e fomos num apartamento que um coronel coreano tinha alugado, um cara rico, estava com câncer terminal, foi atrás dele lá no Weimar, e aí não tinha mais jeito, estava ele, a esposa, uma filha, um filho, e eu fui lá na kitnet, um apartamento que eles alugaram com o Dr. Lee, e vimos, e graças a Deus, o homem não adventista, mas ele conseguiu entender a espiritualidade, ele entregou a vida para Deus. Isso é o mais importante. Tem doença que não vai dar tempo de ser curada na tua vida, doença física, doença emocional, talvez, mas a cura espiritual sempre dá tempo. Sempre. E é essa que segura a onda, quando não dá para curar outras coisas. Lucas 10, 20 diz o quê? Murilo, tem 5 minutos. Que coisa. Lucas 10, 20. Vamos lá. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeito aos espíritos, mas alegrai-vos por estarem vossos nomes escritos nos céus. Coisa linda, né? Senhor, eu consegui fazer o evangelismo naquela cidade e 32 pessoas batizadas. Maravilha, maravilha, continua fazendo isso. Mas se alegre mais porque você está conectado comigo e eu estou com você. Isso é o mais importante. Isaías 54, verso 5, fala assim, Deus é o teu marido. Não diz isso lá? O Senhor é o teu marido. Sabe, se agarre ao marido, o Senhor Jesus Cristo, e talvez as questões conjugais vão melhorar ou não. Mas o prazer de estar com o Senhor Jesus é isso. 2 Samuel 23, eu queria ler esse texto aqui. 2 Samuel 23, 5. Que texto. 2 Samuel 23, 5. 23, 5. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, porque toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. Você já descobriu isso? Se você não descobriu isso ainda, você está correndo atrás de algum ser humano para te fazer feliz de maneira ideal, e isso é uma ilusão. Eros é a força que impele o homem para Deus. Na verdade, né, o Eros, na maioria das vezes, as pessoas que empurra para sem tabus, no caso. Mas não é bem assim. Deus pode colocar você num relacionamento em que você não consegue amar. E agora, você não consegue amar uma pessoa que supostamente você deveria amar. E agora, faz terapia 3 anos, não funciona. Usa medicamento, não funciona. Isso é para Deus mostrar para eu e para você, para mim e para você, de que eu preciso dele para ter o amor que eu não consigo ter, humanisticamente falando, por alguma pessoa. E aí então, eu preciso dessa pessoa. Eu preciso dessa pessoa que parece que me faz feliz, mas eu preciso dessa pessoa para eu ser feliz, para poder ter de Deus o amor que eu não consigo ter por mim mesmo, porque então quando eu reconheço minha impotência e me ajoelho e peço socorro, aí Deus manda esse amor vem para mim, eu sinto amor para essa pessoa, então eu preciso dela. Entenderam o raciocínio? Que coisa! Como que Deus faz essas coisas? Você já está nos lugares celestiais ou ainda está sentado só no banco da igreja Jardim América? Colossenses 1. Colossenses 1. Verso 12, 13. O que Paulo está falando aqui, minha gente? Colossenses 1, 12, 13.
Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência e longanimidade. Não, não é isso não. Bom, Verso 13, o qual Jesus nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado já para o céu ou está sentado aqui no banco de Jacareí, na igreja? Efésios, um pouquinho para a esquerda na sua Bíblia, Efésios 2, de 4 a 6. Efésios 2, de 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o quê? Verso 6. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez andar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uau! Queridos, essa é a religião de Jesus Cristo. Essa é a religião que dá prazer. Essa é a religião que dá vontade de viver nela o tempo todo. Porque sem essa dá vontade de passar o pôr do sol e comer, tomar açaí, sei lá o quê. Esquecer dos problemas. O amor difundido por Cristo por todo ser é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura. Por ele são despertadas as mais altas energias do ser para a atividade. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consome as forças vitais. Vem com ele, com esse amor que Deus dá, serenidade e compostura. Você quer equilíbrio emocional? Está aí. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. Alegria no Espírito Santo. Alegria que comunica saúde e vida. A religião de Cristo cura o sofrimento. Agora eu pergunto, qual é a religião de Cristo, queridos? É a batista, é a adventista, universal, é a budista, é o islamismo, que cura o sofrimento. Essa autora fala assim, a religião de Cristo revela-se como um princípio difusivo e vitalizante. Uma energia espiritual operante e viva. Quando o coração é aberto à influência celestial da verdade e do amor, esses princípios fluirão de novo como torrentes no deserto, fazendo que apareçam frutos onde agora há esterilidade e penúria. Outra definição de religião de Cristo. A religião de Cristo representa muito mais do que o perdão do pecado. Significa que o pecado é removido e o vácuo é preenchido com o Espírito Santo. Significa divina iluminação mental e que o coração é esvaziado do próprio eu e enchido com a presença de Cristo. Esse artigo que saiu nessa revista aqui, eu tenho umas 2, 3 cópias para vocês, Advanced World, da revista de maio. Uma jovem, eu olhei a foto e disse, nossa, jovem, um artigo fantástico sobre a dor na vida. E ela fala isso aí que eu não vou ler para a gente terminar. O que você faz ao ter uma dor emocional ou espiritual? Como é que você lida com a dor? Não machuque os outros com o que te causa dor. Você está com uma dor mal resolvida, você fica perturbando a vida dos outros? Para com isso. Podemos fugir da dor de maneiras variadas. A maneira correta de lidar com a dor não é fugir da dor, mas atravessar a dor. O alvo da terapia computacional, ou especialmente do Espírito Santo, não é de confortar pacientes pelo amor que eles perderam, mas sim ajudá-los a trabalhar seus sentimentos a respeito de não terem tido esse amor. O que você faz quando você não teve o amor que você queria e talvez merecesse, possivelmente merecesse? Isso é importante. Salmo 91, 15. Eu estou terminando. Salmo 91, 15. Ele me invocará, Deus está dizendo, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Conclusão, queridos. Se ainda não está claro o motivo espiritual do seu sofrimento, espere um pouquinho. Não vou explicar aquilo ali, não dá tempo. Exercite a paciência. Lembra que de lá em Romanos faz uns degraus. A paciência gera esperança, esperança gera tal. Mantenha a mente aberta para ouvir o aprendizado do Senhor Jesus em sua vida. Mente aberta é você deixar Deus fazer a coisa na sua vida do jeito que Ele quer e não segundo a praxe da união. E tem que ser daquele jeito, tem que ser de si, tem que ser. Estou brincando, praxe não? Ou não estou brincando? Depende. A verdade de Deus que produz salvação chegará ao povo se pastores e professos crentes não lhe embaraçarem o caminho como fizeram os espias infiéis. A verdade de Deus que produz salvação é diferente da verdade de Deus que produz informação. Não se contente com a doutrina certa, mas procure o Espírito certo. Não dá tempo de ler isso aqui.
unicamente quando a verdade chega ao coração. O coração é a parte mais profunda da mente que nós psiquiatras não temos acesso. Um dos cientistas que estuda a mente humana profundamente chama-se Antônio Damasio. Alguém já leu o livro dele, O Erro de Descartes? Neurologista. Profundos estudos. Chegar no coração transformará a vida. Quando a verdade atua apenas sobre a consciência, cria desassossego. Mas quando a verdade é convidada para adentrar o coração, o ser todo é levado em cativeiro a Jesus Cristo. Eu tenho uma amiga minha, convidei para assistir palestra na igreja em Friburgo, onde eu frequento. Ela é budista, protegi o nome porque ela é conselheira do Naranon. Ela assistiu um sermão meu, depois no final a gente foi conversar, e ela anotou algumas coisas, e ela falou assim, uma coisa muito legal que ela falou. É uma coisa que eu fiquei pensando, disse ela, é isso aqui. A verdade vai acabando com as minhas mentiras. Então, peça a Deus essa verdade, queridos. Peça a Deus essa verdade, porque aí você vai ter cura verdadeira. Essa autora desse artigo fala sobre isso. Não dá tempo. Então, diante do sofrimento você tem a escolha, rebelar-se ou agarrar-se a Deus. Eu desejo que você se agarre a Deus. Não tem mais tempo aqui, eu só queria terminar com essa imagem. Obrigado, Senhor Deus, pela sua luz maravilhosa. Amém.